armamento ali altamente avançado. Esse encontro vai ser a apenas 32 quilômetros da fronteira com Belarus, país grande aliado da Rússia, e a 151 quilômetros da própria Rússia. Então, 16 aliados da OTAN enviaram um total de 1.000 soldados para proteger a cúpula. Vai ser terça e quarta-feira, isso sem falar nos sistemas avançados de defesa aérea. E também aí já, Paula, falando em reforço na segurança, vou dar só uma última informação, é que a Polônia já começou a mover mais de 1.000 soldados para o leste do país, porque há uma preocupação cada vez maior com a presença de combatentes do grupo paramilitar russo Wagner em Belarus, país vizinho. Então, por lá, essa é a situação. E o presidente, inclusive o ucraniano Volodymyr Zelensky, ele recebeu hoje o presidente polonês Andrzej Duda. Eles vão discutir, estão em Kiev para discutir diversos assuntos, mas esse clima de preocupação está na pauta. Clima justificável, né? Que a gente, claro, vai seguir acompanhando. E também essa cúpula da semana que vem. Bianca, obrigada pelas suas informações. Bom dia. E agora um intervalo rápido, você vai ver a seguir os próximos passos do governo depois da aprovação da reforma tributária. E ainda, a CPI dos atos golpistas ouve essa semana o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A gente volta já já, é rapidinho. Globo News Internacional. Todo domingo, às 7h30 da noite. Um bando de tolos vai entrar em instantes e com esmero vai iniciar sua trajetória importante. Aí vem eles. Uma trupe de palhaços enfrentando o drama da vida. É a profissão do amor e da generosidade. Minha vida começou aqui, nesse picadeiro. Aqui. Ela não vai terminar nunca, porque ela é maior do que eu. Só não é maior que o meu circo. Você conhece o Para Quem Doar? É um espaço que liga quem se importa com quem faz. Funciona assim. Tem gente que quer doar e não sabe como. Tem gente que já ajuda muita gente e que pode fazer mais com a sua doação. Todo dia, nosso papel é juntar todo mundo. São muitas causas importantes e urgentes. Acesse e doe. Pronto, seu alarme Verisuri já está instalado. Agora, se alguém tentar entrar na sua casa... Verisuri Brasil vem no local? Nossa, que rápido. Tá, e se eu não responder, o que acontece? Aí a nossa central de monitoramento verifica as imagens e acionamos a polícia se uma invasão for confirmada. Então responde logo. Alarmes Verisuri, proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800 50 50 360 ou acesse verisuri.com.br. Desafio. Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Tô na torcida só por gritar bola, rola. Hoje é o dia de assistir o Premier. Brasileirão tá jogo, quem tem sabe como é. Bora! Bora, 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 artilheiro. Bora! Bora, 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 futebol o ano inteiro. Bora! Bora, bora, ver o campeão. Bora, bora! Bora, bora! Do Brasileirão.
Estamos de volta com o clima em Brasília depois da pausa para a discussão das medidas econômicas no Congresso. A Semana Política em Brasília vai ter como destaque a retomada dos trabalhos da CPI dos atos golpistas. Os deputados e senadores vão ouvir o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens e braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu já vou, então, chamar para essa conversa o Felipe Matoso, que sabe tudo sobre esse depoimento, né, Felipe? Bom dia para você. O Mauro Cid, né, vale a gente lembrar, está preso, inclusive ele vai ser questionado sobre os planos de golpe de Estado encontrados no celular dele, né? Exatamente, Paula. Bom dia para você. Um ótimo domingo também para todo mundo que está assistindo a Globo News. Depoimento que promete ser quente, viu? O depoimento de Mauro Cid, a CPI dos atos golpistas, está marcado para a próxima terça-feira, depois de amanhã, às 9 da manhã. Foram ao todo 12 requerimentos que levaram à convocação de Mauro Cid. E aí, para a gente, um pouco antes de entrar ali no depoimento em si, vamos explicar então quem é o tenente-coronel Mauro Cid. Como você colocou aí, Paula, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid se viu envolvido aí numa série de polêmicas nos últimos meses. Para a gente poder lembrar aqui algumas delas, por exemplo, naquele caso das joias sauditas doadas a Michele Bolsonaro, ele é suspeito de ter tentado agir para que as joias fossem liberadas da Receita Federal lá no aeroporto de Guarulhos. Ele também é suspeito de ter atuado para fraudar o cartão de vacinas do ex-presidente Jair Bolsonaro e é por isso que ele está preso. No caso do depoimento, então, à CPI, ele vai ser chamado a explicar justamente mensagens encontradas no telefone dele com teor golpista. A gente lembra aqui que, em razão justamente dessas mensagens, a CPI já ouviu o coronel Jean Lawande, que trocou mensagens em tom golpista com o Mauro Cid, e ele sugeria ali uma ação do então presidente Jair Bolsonaro após a vitória de Lula para que as Forças Armadas pudessem agir. No depoimento à CPI, a gente vai lembrar aqui, Jean Lawande disse que, na verdade, quando propôs a Mauro Cid que Bolsonaro determinasse uma ação das Forças Armadas, é que ele estava preocupado com uma possível convulsão social em razão da vitória de Lula e que, preocupado com isso, ele achava que as Forças Armadas deveriam agir para pacificar o país. Só que essa versão do Jean Lawande não colou nem um pouco na CPI, viu, Paulo? A gente vai lembrar aqui que deputados e senadores, tanto da base aliada ao governo Lula quanto da oposição, ou seja, aliados de Bolsonaro, disseram que Jean Lawande mentiu à CPI. Voltando então ao depoimento de Mauro Cid, ele deveria ter acontecido na semana passada, só que foi adiado para essa semana porque a Câmara decidiu fazer aquela semana ali de votação da agenda econômica, então as comissões, tanto as comissões temáticas, as comissões parlamentares de inquérito foram suspensas ali na semana passada e é por isso que Mauro Cid vai ser ouvido nessa semana. E como é que deve ser o depoimento? Vamos trazer aqui rapidinho. Geralmente, o presidente da CPI, deputado Arthur Maia, quando ele abre a sessão, ele dá 15 minutos para o depoente fazer ali uma fala inicial. Geralmente ele vai se defender das acusações, vai tentar explicar qual era o teor ali das mensagens encontradas no celular. Geralmente, então, 15 minutos para essa fala inicial. Depois, cada parlamentar ali da CPI vai ter 10 minutos para poder fazer os questionamentos e aí nesses 10 minutos estão envolvidos tanto as perguntas quanto às respostas do depoente. Então, geralmente, os parlamentares fazem ali perguntas mais curtas para poder aproveitar mais respostas do depoente. Geralmente, a primeira a fazer os questionamentos ao depoente ali, a relatora, senadora Elisiane Gama. E antes de encerrar, vamos lembrar aqui que Mauro Cid pediu ao Supremo Tribunal Federal que não fosse obrigado a prestar depoimento à CPI dos atos golpistas. A ministra Carmen Lúcia foi quem analisou esse pedido e decidiu que sim, Mauro Cid é obrigado a ir à CPI, mas ele pode ficar em silêncio para não produzir prova contra si. Então vamos ver se Mauro Cid vai falar ou não e o que é que ele vai falar. Certamente a expectativa é muito grande entre os parlamentares sobre o que Mauro Cid vai falar à CPI dos atos golpistas e é claro que a gente vai acompanhar no dia. Paula, eu volto com você. Pois é, né, Felipe? Porque a gente sabe que nesse caso ele não é obrigado a produzir provas contra ele, mas o silêncio pode dizer muita coisa, né? O silêncio também fala nesses casos. Então, claro que a gente vai ficar observando e acompanhando tudo de perto. Felipe, obrigada, viu, pela sua participação aqui. Bom dia, bom domingo.
E julho é mês de férias escolares, né? E crianças em casa, a gente sabe, né? É complicado para manter a criança animada, empolgada, né? Em atividade em São Paulo, tem atividade que promete divertir pais e filhos com muitos brinquedos. É para se encantar com o mundo dos brinquedos japoneses. Hanetsuki, kendama, tem os de bambu, pipas. Como não se derreter com as pelúcias fofinhas? O Maurício, de 9 anos, não perdeu nenhum detalhe. Você pega aqui, puxa, aí o bonequinho vai ou ele volta. Assim você puxou, aí o bonequinho vem. É impressionante a quantidade de brinquedo que tem. Tipo, ali tem um pouquinho de futebol, ali tem um pouquinho das brincadeiras que também fabrica aqui. É impressionante. Tem uma delicadeza, né, que é muito natural da cultura asiática. Então eu acho que isso traduz bastante dessa cultura. E é lúdico, né? Muito lúdico. A exposição Doshin, Os Encantos dos Brinquedos Japoneses, é uma ótima opção para as férias. Ao todo, são 126 brinquedos. A exposição traz uma cronologia sobre a evolução dos brinquedos, desde 1945 até os dias de hoje. Aqui dá para relembrar os clássicos personagens de desenhos japoneses, uma das gatinhas mais famosas do mundo, nostalgia para diferentes idades. Da mesma maneira que a gente entende que a arte e a cultura também são linguagens universais, que os brinquedos também vão servir como ferramenta para essa aproximação, para essa conexão, para essa ligação afetiva até. Então você identificar brinquedos que você sabe que fazem parte do teu repertório, da tua vida, você adulto pensando nostalgicamente, ou você criança revendo brinquedos que você também brinca, e se dando conta que, na verdade, entre as crianças brasileiras e as japonesas tem muita coisa em comum. E acho que é, sobretudo, esse espírito que a gente quer que as pessoas saiam daqui. Eu lembro de quando eu brincava com as minhas irmãs, quando eu brincava sozinha mesmo. Tem uns brinquedos aqui que são parecidos com os da minha infância, né? Um bom tempo. Achei interessante, achei legal. O difícil é controlar a vontade de sair brincando. Por isso, esse espaço foi reservado justamente para esse momento. Aqui, os adultos e também as crianças podem pegar, mexer, brincar com alguns dos brinquedos que estão expostos. Eu vou dizer que dá para a gente se divertir, viu? Se ele pular, perde. E você tá ganhando ou tá perdendo? Ganhando! Tá ganhando da mamãe? Sim! Pra gente, nas férias, ficar dentro de casa, então é bom que tenha programações assim culturais, que ela possa conhecer outros brinquedos. Está sendo bem interessante. E se a ideia é se divertir nas férias, dá para atravessar a rua e aproveitar a programação especial de férias do SESC. Até o dia 30 de julho, tem diferentes atividades. A gente tem intervenções e instalações para bebês até 3 anos e atividades diversas para as crianças um pouco maiores, com oficinas de artes visuais, oficinas sobre meio ambiente, atividades esportivas. E também a gente tem uma pequena temporada de um espetáculo de teatro, que é o Detetives do Espavô, com o grupo Esparrama e a trupe do Navô. A Camila trouxe o Caio e o João para um passeio. Eles já fizeram almofada, brinquedo aqui, então tem bastante coisa. Acho que dá para trabalhar bem aqui. Já deu para ver, né, que com tanta coisa boa para fazer, ninguém tá com pressa pro fim dessas férias. O que você tá achando dessas suas férias? Bem legal. Por que você tá achando bem legal? Porque a gente tá indo em vários lugares. Tá com saudade da escola ou ainda não? Com certeza não. Dá para aproveitar mais um pouquinho? Com certeza. A criançada quer se divertir, né? Bom, agora 10 horas e 47 minutos em Brasília e a gente volta a falar da chuva em Alagoas. 29 cidades estão em situação de emergência. Uma pessoa morreu e mais de 16 mil precisaram sair de casa. Então a gente vai direto até lá falar com a Amorim Neto, que ela vai atualizar a situação do estado, né, Amorim? Primeiro, como é que estão as coisas por aí? Eu tô vendo aí que tá chovendo, tem rua alagada, tem morador atrás de você passando aí no meio da água. A gente sabe que é um risco muito difícil, né? Essa situação realmente, além de ser muito triste, claro. Bom dia.
Bom dia, Paula. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Globo News. Eu estou aqui na cidade de Passo de Camaragibe, que fica no litoral norte, e essa, que nem você está vendo por aí, todos estão vendo, é a situação de muitas ruas aqui. Essa é uma das principais avenidas aqui da cidade, está desse jeito. A gente já viu agora há pouco famílias sendo trazidas aqui de barco. Tem gente que realmente se arrisca atravessando a pé, pode ter buraco, pode pegar doença como leptospirose. É muito arriscado atravessar numa situação dessa. Mas assim os moradores terminam se arriscando até para ir buscar o que deixaram em casa. Tem gente ali já ilhado, ali naquela casa a gente pode ver uma pessoa na escadaria da casa. E é uma situação muito crítica. Inclusive o número de desabrigados aqui no estado de Alagoas já subiu para 22 mil desabrigados e desalojados. É o número atual, porque essa cidade aqui de Passo de Camaragibe começou a ser inundada nesta madrugada. A prefeitura da cidade decretou nesta manhã situação de emergência, encaminhou o decreto ao governo do estado e deverá, portanto, ser mais uma com decreto de situação de emergência reconhecido para poder dar atenção. Ontem o governo federal já reconheceu os 26 municípios do estado que estão em situação de emergência. Isso facilita que as prefeituras busquem recursos do governo federal para ajudar essas famílias. Inclusive, a Defesa Civil do estado faz um apelo para doações, para que as pessoas possam doar alimentos, água e colchões e cobertores, agasalhos para essas pessoas que foram levadas para abrigos. Aqui na cidade de Passo de Camaragibe ainda não há um número atualizado de pessoas desalojadas e desabrigadas, porque ainda estão sendo, essas pessoas estão ainda entrando na contabilidade do município, estão sendo levadas para alojamentos improvisados, abrigos improvisados, para poder receberem a devida atenção e aí entrarem também nas estatísticas na situação de desalojados. O rio continua subindo, porque esse rio ele vem da zona da mata e vem aqui para o litoral norte aqui de Alagoas. Então ele passa por outros municípios e agora essa água que vem descendo começa a chegar aqui na cidade, começou a chegar nessa madrugada e ainda há uma tendência do rio, de um nível do rio continuar subindo bastante. Outras cidades seguem alagadas. É o caso do litoral sul, que temos a cidade de São Miguel dos Campos e a cidade de Marechal Deodoro, que também estão inundadas. Aqui no litoral norte tem outra cidade que fica próximo daqui onde passa esse mesmo rio, o rio Camaragibe, que é a cidade de Matriz de Camaragibe. Ela fica a uns 60 quilômetros daqui e ela também está inundada. Nós até pretendemos passar por lá mais tarde para ver como é que está a situação. Paula, então são essas informações que a gente tem até o momento aqui de Alagoas. Você está vendo aí a situação, pé na água mesmo aqui. E uma situação bastante preocupante para essas pessoas que moram aqui na cidade. A gente volta aí com você em Brasília e a qualquer momento a gente pode voltar daqui atualizando as situações aqui para os nossos telespectadores da Globo News. Bom dia e bom trabalho aí para você. Ô Amorim, estou aqui de São Paulo e estou impressionada com a imagem que eu estou vendo atrás de você. Você me falou que essa é uma das principais avenidas da cidade e olha a situação, né? Quanta água. O dia promete ser bastante difícil por aí. Cuidado também, viu, meu amigo? Um bom domingo para você, o melhor possível, pelo menos. Boa tarde. Bom dia. Um abraço, obrigado. É isso, muito obrigada pela sua companhia. Agora 10 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. Eu fico por aqui. Você assiste a seguir ao Globo Rural. Ótimo domingo. Tchau, tchau. Pela sua companhia, agora 10 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. Eu fico por aqui. Você assiste a seguir ao Globo Rural.